irmãos, muita paz a todos. É de fato com muita alegria que aqui estamos, né? Aguardávamos com muita ansiedade esse evento em Santa Luzia e temos por essa terra e por essa instituição muito apreço, porque em nossa história está a memória do famoso EGEP de Santa Luzia, né? O EGEP, o Encontro da Juventude Espírita dos Tempos Históricos, está ali Dona Cristina, aquela história de que durante 6 meses juntou-se água para que o EGEP pudesse ocorrer aqui. Então, tempos históricos, né, gente? Estamos falando, eu nem sei quantos anos, mas uns 30 anos, Dona Cristina. 91. 90 e quanto? 91, 29, 28 anos, pronto. A matemática aí rápida já calculou 28 anos, né? Então, quem participou daquele EGEP e bebeu da água de Santa Luzia, né, está vinculado a essa matriz do Espiritismo. Então, eu tenho, por essa terra, por esse centro espírita, um apreço muito grande. E chegamos, né, para essa atividade, a gratidão hoje, além de a gratidão aos amigos pelo convite, a gratidão também à minha família. Estou com meu pai e minha sobrinha e viemos em conjunto para essa atividade, porque nesse final de semana a gente tinha 2 opções, ou vinha todo mundo ou não ia dar certo, então só tinha opção lá, vamos todos, né, para que o evento possa fluir. Então nós vamos fazer um tempo de fala, que deverá ser mais ou menos de 1h15 de fala, e na sequência nós vamos abrir exatamente para essa interação de perguntas e respostas, que é extremamente importante para um momento como esse. E esse seminário, na verdade, ele é um desdobramento da palestra que fizemos ontem em Patos. E ainda ontem à noite eu conversava com o Joedla, quando voltamos da palestra, o quanto esse título foi, pelo menos para mim, sugestivo. Porque nós falamos muito na paz, a paz, a paz, mas o título, a contribuição do Espiritismo à paz. E foi exatamente esse tema, essa palavra, contribuição do Espiritismo, que, digamos assim, me pegou de jeito. E eu fiquei pensando, né, nas múltiplas formas e, evidentemente, as ideias, a intuição espiritual vai chegando. Que tentamos sistematizar ontem na palestra. O Espiritismo contribui de diversas formas para a paz, inicialmente quando nos concita o chamado trabalho de transformação moral que Allan Kardec apresenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Emmanuel retoma como reforma íntima, que Joana de Ângeles retoma como autodescobrimento, fazendo uma vinculação muito forte com a questão 919A de O Livro dos Espíritos. Então, quando nós aprendemos individualmente nesse mundo de transição, um mundo de muitos conflitos, de muita dificuldade, quando nós aprendemos a ficar em paz, nós damos um grande passo. E o Espiritismo nos traz o caminho dessa pacificação. O Espiritismo faz também uma contribuição à paz, historicamente, quando instalou sempre o que o Dr. Bezerra de Menezes chamou na Federação Espírita Brasileira, quando ele foi presidente, de o Departamento dos Humildes, que ao longo dos anos teve modificação de nome, né, o Departamento de Assistência Social. Mais recentemente, as instituições chamam de Departamento de Promoção Social, porque a ideia é exatamente acolher, ou usando a expressão nordestina, acudir a pessoa na sua necessidade material, apresentando Jesus como referência e instrumentalizar essa pessoa para ela seguir e, na medida do possível, não se manter dependente desse departamento, seja no centro espírita ou em outro lugar. Mas todos nós sabemos que esses departamentos, eles crescem na medida em que uma crise social cresce. E todos nós que estamos em casa espírita sabemos disso. Se diminui o emprego, se diminui o salário, se diminui a assistência ao povo, para onde é que o povo mais pobre corre? Corre para as instituições religiosas, dentre elas as casas espíritas. Porque aqui nós não pedimos a troca, né? Nós não pedimos que a pessoa que vem para o departamento, que recebe a sopa ou a cesta básica, ou seja lá o recurso que o centro espírita tenha, nós não pedimos a troca, você tem que ser espírita. Nós sugerimos à pessoa que ela vincule-se a Jesus. E que no limite das suas necessidades, da sua agenda, da sua vida, que ela venha à reunião pública. E muitos centros espíritas
sabendo que quem não tem nada, já tem dificuldade de vir uma vez no centro espírita, já organiza naquele dia uma palestra pública, porque a pessoa já vem e faz o que a gente já chama um combo, né? Recebe ali a palestra, a instrução e a doação que o centro espírita dá. Os centros espíritas têm essa frente de trabalho multivariado. Nós vemos isso em diferentes lugares. Às vezes é só a sopa. Eu estou lembrando aqui do nosso professor Severino Celestino, que ele conta muito que havia uma dúvida, uma dificuldade junto à equipe, se era a sopa, se era o manguzá. Quando as pessoas foram consultadas, a opção foi pelo manguzá. Os que recebiam não queriam a sopa, queriam o manguzá. Não é muito paraibano, muito próprio da nossa vida. Há centro espírita que mantém um departamento de distribuição de medicação, outros têm escola, asilos para idosos e por aí vai. Ou seja, essa pacificação no social, digamos assim, no coletivo, é algo muito próprio do Espiritismo, porque nós seguimos lá o capítulo 13 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. E o 15, aliás, o 13 é não sai da vossa mão esquerda. A terceira frente, que é essa frente de o Espiritismo apresentar uma explicação de por que esse mundo é violento como é, porque este é um mundo de provas e expiação. E no mundo de provas e expiação, conforme lá o capítulo 3 do Evangelho, o mal ainda prevalece sobre o bem. E onde é que nós vamos encontrar essa explicação fora do Espiritismo? Nós não encontramos. Os sociólogos vão apresentar as suas teses materialistas, ancoradas na economia, recrudescimento da economia, mais violência social. Os historiadores vão apresentar os ciclos de cada sociedade, no ápice de seu desenvolvimento e depois o declínio, mas não há essa perspectiva de evolução como está no Espiritismo. Então o Espiritismo dá uma significativa contribuição à paz, afora a pacificação das reuniões mediúnicas, pacificando os espíritos que estão individualmente conflitados e aqueles que em grupo estão conflitados e no grupo conflitam e promovem os conflitos sociais. Então a contribuição do Espiritismo à paz é inestimável. E todo o esforço que seja feito pela paz é um esforço necessário, um esforço decisivo, e nesses dias em que recrudesce um discurso de armamentação da sociedade, de tornar as pessoas portadoras de sua arma, que isso é legítimo, que isso, aquilo, outro, nós não podemos nos filiar a esse discurso, porque ele é antagônico à mensagem de Jesus e, portanto, antagônico à mensagem espírita. Nós precisamos exigir das autoridades justiça social, uma polícia inteligente, capaz de agir de modo inteligente, questionando primeiro, em vez de bater primeiro e perguntar depois, e uma polícia que mate menos. Porque quando a polícia mata muito, ela mata muito e mata primeiro jovens, negros, pobres, mulheres e todos os grupos sociais periféricos. Então nós precisamos de uma polícia capacitada na inteligência, na compreensão do diferente, para ser capaz de se antecipar ao crime. Então é isso que precisamos pedir em sociedade. E aí na manhã de hoje, pensando no desdobramento desse tema, nos pensarmos como construtores da paz. Aí trazer a coisa um pouco mais para o individual, essa primeira fronteira da contribuição do Espiritismo. E aí fomos buscar no Evangelho, no Novo Testamento, correlacionando com a literatura espírita, alguns tipos psicológicos comuns, que em psicologia vão se chamar de arquétipos comuns. Então, o primeiro arquétipo, que no Evangelho está muito bem representado, é o arquétipo daquele que quer a paz sem esforço. Então, é a história do moço rico. Qual era o conflito do moço rico? É que ele tinha muitas posses e ele estava encantado pela mensagem de Jesus. Então, ele era alguém que vivia em dois mundos. Um mundo que tinha posses, e Jesus nunca condenou os que tinham posses, nem o mundo das posses. Aliás, Jesus sempre teve e sempre tem muitos amigos muito bem aquinhoados, que são muito importantes para o trabalho de justiça social, e os que fizeram a sua transformação moral, esses são verdadeiros embaixadores de Jesus. E o moço rico, ele estava nessa condição.
ele era alguém muito bem colocado naquela sociedade. A narrativa de Lucas sobre ele é uma narrativa muito encantadora. E ele tinha aquilo que a nossa sociedade tem hoje, projeção social. Ele era alguém muito visto. O espírito Amélia Rodrigues vai falar sobre esse caso, essa narrativa, e vai dizer que ele era inclusive um atleta reconhecido em Roma. Então vejamos que era um jovem com uma projeção internacional, porque ele era ali alguém que estava numa daquelas regiões que Jesus atravessou, ou a região da Galileia, ou da região da Judéia, ou da região de Decápolis, não interessa, ele era daquele lugar. E Amélia Rodrigues diz que não apenas era daquele lugar, mas ele era um esportista de projeção em Roma. E esse jovem vai ao encontro de Jesus para tomar alguns conselhos. Senhor, o que fazer para entrar no reino dos céus? Que é uma questão muito recorrente no Novo Testamento e é uma questão para nós hoje. Nós espíritas, nós estamos preocupados com a nossa vida após a morte. Para onde é que nós vamos? Então nós temos um imaginário. Nosso imaginário é nosso lar. A partir daquela descrição de André Luiz, quem de nós não quer ir para nosso lar? Preferencialmente, eu digo sempre, para o Ministério da União Divina, porque é o top entre os tops e o mais top. Então é lá que está venerando aquele povo todo. Então é para lá que nós vamos. Mas a grande maioria de nós está com muita certeza que vai para o umbral. Aí um amigo um dia desse disse, o umbral deve ser um lugar maravilhoso, Denise. Aí eu disse, como assim? Todos os amigos vão estar lá. Aí eu digo, mas olha, que pensamento, né? Aí eu achei isso bem interessante, bem humorado, né? Aí eu estava em Porto Seguro e citei isso, aí uma pessoa lá na plateia disse, aqui a gente pensa a mesma coisa. Eu digo, então já vai ser um pouco maior esse umbral que a gente vai, porque já vai juntar Campina Grande com Porto Seguro, então os amigos têm essa leitura bem humorada. Então nós temos esse imaginário, para onde é que nós vamos após a morte? E o moço rico tinha, Senhor, o que fazer para entrar no reino dos céus? Ou seja, ele não queria aquela descrição comum, né, que se fazia lá, das penitências após a morte, do sofrimento intenso. Era do imaginário dos judeus o reino dos céus. E o judeu que cumpria as suas obrigações para com o templo, tinha supostamente no seu imaginário assegurado que ia para o reino dos céus. Então ele faz essa questão a Jesus. E a Jesus devolve uma questão que é uma questão reflexiva, como sempre fez Jesus. E a resposta do mestre poderia ser, né, para que ele seguisse esse ou aquele caminho. Mas Jesus devolve uma questão reflexiva, porque Jesus, por excelência, é o pedagogo divino e o terapeuta divino. Então, estava sempre ensinando ou curando. São os dois lados ali que nós conseguimos enxergar da personalidade de Jesus. Então, um grande mestre e um grande terapeuta. E aí Jesus olha para aquela alma, né, escaneando a alma na sua intimidade, sabendo que ali havia um conflito, e vai no ponto e diz para o moço rico, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. E aí Jesus pegou no ponto o moço rico, porque o grande problema dele era apego. Ele queria o reino dos céus, mas sem se desapegar do que ele tinha. E aí, a partir da obra de Amélia Rodrigues, nós compreendemos, sem se desapegar da imagem que ele tinha dele. Porque uma coisa é se desapegar dos bens, a outra coisa é se desapegar da imagem. E isso é muito sério, muito profundo, no sentido psicológico, porque é preciso não ter apego a essa imagem, né? Vejamos que aqui no início, meu pai estava falando que perdeu 80% dos cabelos, né? Isso é imagem. Eu vou cortar o cabelo de um cabeleireiro 2 milímetros. E aí deve-se cortar 3. E toda mulher sabe, né? Quando a diferença entre 2 milímetros de cabelo, gente, é uma diferença significativa, não é? A outra lá disse, né? Cabelo sem pintar, né? 15 dias atrás eu cheguei para dar aula, primeiro período, os alunos do primeiro período, eles já não... É uma juventude diferente. Aí um aluno apresentou-se na licenciatura, à noite. Aí, o que é que você faz? O que é que você trabalha? Todos trabalham. Eu disse, eu sou cabeleireiro. Eu disse, mas que interessante, né? E por que você está mudando? Quer deixar de ser cabeleireiro e ser professor? Eu disse,
porque eu já cansei de ficar pintando cabelo branco de mulher como o seu, professor. Não precisa dizer isso, né? Eu digo, não precisa dizer isso, eu sei que está branco, né? Eu sei que estava muito branco, eu pintei ontem para vir para cá, para Santa Luzia, fiquei 3 semanas esperando um tempo de encaixar uma tintura. Então, a imagem é uma coisa muito importante e ela é necessária, inclusive psicologicamente, a imagem ela é importante, ela é terapêutica, nós precisamos ter uma imagem de nós. O problema é qual é a imagem que nós temos de nós e mais especificamente, qual é o apego à nossa imagem. Então, o jovem rico, ele tinha um apego à sua imagem. Jesus diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Então, eram 3 movimentos. O primeiro movimento era desprender-se, que é um movimento difícil. O segundo movimento era, ao desprender-se, não trazer para o grupo. Era o desprendimento máximo. Porque poderia ser assim, vá, venda tudo que tem, se desfaça de tudo, abra mão dessa vida e traga um suporte para esse novo grupo que você vai adentrar. Mas era uma ruptura ali profunda. Vá, se desfaça, passe a outras mãos necessitadas e abra mão da sua imagem para me seguir. Porque vejamos que era o nível mais difícil. São 3 níveis. O terceiro nível era, você não será mais um esportista reconhecido, convivendo aqui com esse grupo, comigo, lidando com os mais pobres. Essas roupas, essas indumentárias, essa sua rotina de treinos, não será mais essa, será uma outra. A pergunta é se você vai suportar tudo isso. Então é o arquétipo daquele que queria o melhor dos 2 mundos. Então ele queria continuar com a projeção que tinha e queria garantir o reino dos céus com Jesus. Trocando em miúdos é garantir 2 em 1 sem fazer nenhum. Porque ele já tinha uma herança, que era do pai, ele era um grande esportista, segundo Amélia Rodrigues, mas ele estava querendo guardar um lugar no reino dos céus. Uma pergunta reapresentada a Jesus N vezes. Por exemplo, a mãe dos filhos de Zebedeu pediu um lugar à direita e outro à esquerda. Ou seja, vejamos que convivendo com Jesus, o imaginário do reino dos céus é muito forte, porque ele é a representação da paz. E aí estava muito claro para quem interagia ali com Jesus, que se tivesse com Jesus, estava muito próximo do reino dos céus. A pergunta é, o que fazer? Então, esse arquétipo. E aí, por que isso tem a ver conosco? Espíritas, ou que estamos chegando à casa espírita? É porque muitas vezes na nossa vida nós estamos assim. Nós estamos meio moço rico, meio Jesus. Nós somos quase uma pizza meio a meio, né? Agradar aqui e ali. Então, nós estamos querendo ter o melhor desse mundo, vivendo essa expressão exterior de forma materialista, porque essa é a diferença. É possível atravessar nesse mundo sem essa visão materialista. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo há um texto intitulado O Homem no Mundo, que é exatamente para nos lembrar que conviver com a imagem, com as posses, com as experiências de projeção, elas são próprias do mundo, da Terra, que é um mundo de provas e expiação. O que nós precisamos ver é como nós vamos conviver com essas experiências. Porque também não adianta imaginar, não, mas era melhor que não existisse. Quando a gente diz isso, na verdade a gente está sufocando na personalidade o desejo de aparecer. Então o moço rico, ele estava vivendo esse conflito, e por isso ele não se pacificava. E aí Jesus responde que a pacificação para ele profunda era uma pacificação que exigiria uma intensa transformação. E a pergunta também é, trocando em miúdos, se ele estaria pronto para isso. E aí a sequência da narrativa não diz, nós vamos ter que nos valer de Amélia Rodrigues, que esse moço sai da presença de Jesus, reflexiona e decide ir aos Jogos em Roma, numa decisão de despedida. Era a última apresentação. E aí quem leu Amélia Rodrigues sabe que ele desencarna nessa oportunidade. E isso é muito bonito, porque esse foi um encontro ali com Jesus,
mas ele não estava no espírito maduro para acompanhar o mestre. Não há nenhuma condenação nisso. A sua história é muito importante, porque ela é tão importante que ela entrou no Novo Testamento. Esse episódio é tão significativo que ele entrou para que nós pudéssemos ler 2000 anos depois e reconhecer que às vezes nós queremos isso. Nós queremos o mundo, nós queremos essa ostentação, nós queremos aparecer. E aí, com todo respeito, sem nenhuma crítica, mas com um toque de reflexão, o que fazem as redes sociais? Elas são o mundo do moço rico. Né? Porque tudo nas redes sociais flui. Está todo mundo bem, né? A vida é uma festa, tudo uma maravilha, ninguém tem problemas. Né? Uma coisa que eu, quando eu descobri, eu digo, meu Deus, como pode? Né? Isso não ocorre comigo. Parece que todo mundo está de férias. E férias hoje, porque a gente não sabe exatamente daqui para frente, mas para a maioria das profissões hoje, férias só depois de 12 meses de trabalho, 30 dias. Quem não vende 10. Porque a maioria das pessoas que eu conheço vende 10 dias de férias para sobreviver. Então, como é que há tantas férias ou tantas festas? Então, vejam que se a gente sai daquele cenário do moço rico, ali mais imediato, e traz para os dias de hoje, a gente vê a atualidade da mensagem de Jesus. Quantos arquétipos, ou melhor dizendo, quantas pessoas não chegam ao atendimento fraterno na casa espírita com esse arquétipo, que é o melhor dos dois mundos. Né? Eu quero continuar lá no mundo, com toda a sua perspectiva materialista, mas também quer garantir um lugar no reino dos céus, mais ou menos assim. Eu vou no centro espírita uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, eu fico lá, eu presto atenção à palestra, eu tomo água purificada, eu tomo passe. É a ideia da garantia do reino dos céus. Mas como espíritas, nós precisamos aprofundar, porque Kardec afirma em O Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral. Aí nós precisamos perguntar o que é transformação moral. É transformação de atitudes. E aí não é o outro, não é o presidente do centro espírita, o diretor da mediúnica, o coordenador da juventude que vai dizer, fulano, é tal coisa que você tem que transformar. Não, na metodologia com Jesus, que é a metodologia adotada pelo Espiritismo, é autodescobrimento. Então nós precisamos começar a fazer uma lista do que é transformação moral. Outro dia eu me dei conta de quanto a questão, acho que é a 886 do Livro dos Espíritos, que é a da caridade, era uma questão difícil para mim, que é aquela questão que diz assim, qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Eu acho essa questão fascinante, porque Kardec vai construindo o limite da resposta. E ele, ao perguntar isso, eu imagino que ele estava já com interação plena com os espíritos, porque é o sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. Então não podia ser conforme Santo Agostinho ou São Luís, ou seja lá quem for. Santo Agostinho poderia até responder, mas conforme entendia Jesus. Aí a resposta é benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP. Essa questão, assim, a gente memoriza, né, ela é bonita, é interessante, mas ela é profunda. Aí outro dia eu comecei a me perguntar o que é benevolência para com todos. E aí eu fui descobrir que eu não sou benevolente para com todos, eu sou benevolente para com alguns, as pessoas que eu gosto. Aí quando a gente começa a pensar isso, a mente, né, que já tem um estoque de informação, aí lembra assim, mas a meta com Jesus é amar os inimigos. Aí a gente começa a construir uma gradação de transformação moral. Porque é ser benevolente para com todos. Então, com os que nós amamos e com os que nós não amamos. Aí, a gente tem que ir achando a metodologia. Aí eu fui separando assim as pessoas em 3 grupos. Aquelas que eu amo, as pessoas amistosas, né? Então, essa não tem dificuldade de ser benevolente com elas. De modo algum. Aí tem as inamistosas, que aí o exercício da benevolência começa a se mostrar constante, e tem aquelas com as quais a gente não sabe lidar. Aí quando eu fiz isso, eu me dei conta que tinha uma pessoa com a qual eu não sei lidar, e botei a pessoa lá nesse grupo.
E aí disse assim, Jesus, eu entrego, porque com essa pessoa é só enfrentamento e eu não preciso disso. Aí outro dia eu me dei conta que eu tinha botado mais uma outra pessoa nesse grupo. E entreguei a Jesus. E recentemente eu me dei conta que eu tinha botado uma terceira. E a pergunta para mim foi se eu tinha ampliado os 2 grupos anteriores. Porque tem que vir tirando dos inamistosos para o grupo dos amistosos. E é um exercício de transformação moral. Cada um vai achando o seu. Né? E aí os níveis é que são muito diferenciados. Porque o primeiro nível é benevolência para com todos. O segundo é a indulgência das faltas alheias, que é uma coisa dificílima. Porque a gente só consegue ser indulgente com as faltas das pessoas com as quais a gente é benevolente. As pessoas com as quais a gente não é benevolente, a gente tem dificuldade de ser indulgente com as faltas delas. E as que estão naquele grupo que a gente entrega para Jesus, aí pronto. Aí é que o negócio, né, apresenta-se a dificuldade. E o perdão das ofensas, aí a coisa vai para o terceiro nível de profundidade. Aí vejamos como os espíritos, né, são didáticos ao responder a Kardec. É benevolência para com todos, então é o nível 1. Indulgência das faltas alheias é o nível 2 e perdão das ofensas. Aí nós precisamos nos olhar na construção da paz, em que nível nós estamos. Porque viver nesses níveis e avançar nesses níveis é construir a paz em nós mesmos, no nosso íntimo, para que nós possamos aproveitar a atual experiência e não fazer como o moço rico que disse assim, tá certo, Jesus, é isso, entendi, eu vou abrir mão de tudo, mas eu vou aproveitar essa última oportunidade, essa vai ser a saideira, e eu volto para vir com você. E nós não sabemos o movimento da vida, né? O movimento sempre dinâmico da vida. Algumas pessoas conseguem. O moço rico fica como emblemático, que é aquele que encontra-se com Jesus, mas não estava suficientemente maduro para o seu processo de transformação. E aí ele fez certamente isso na sequência, numa existência anterior. Ainda nesse campo dos arquétipos, eu achei essa imagem ontem, eu achei essa imagem belíssima. Inclusive é de um pintor brasileiro, da época do Barroco, que viveu na Bahia, e eu me interessei muito porque eu gostei da forma como ele monta as figuras, e porque nessa imagem estão 2 arquétipos muito interessantes. Esse primeiro, que está aqui, é o arquétipo, né, de Pedro, e a dualidade de Pedro na construção da paz. É uma figura impressionante. É uma figura do Evangelho pelo qual eu tenho muito apreço, muita admiração, e mais recentemente estou muito mergulhada em compreender essa personalidade. Porque é uma personalidade que, pela descrição do Evangelho, deve ter sido, tinha uma sintonia tal com Jesus que, diferentemente do moço rico, quando ele é interpelado por Jesus, ele não tem dificuldade de deixar o que fazia, de fazer uma reengenharia de vida e seguir a Jesus. E ele segue desde os primeiros momentos, desde a primeira hora. Mas dos apóstolos de Jesus, das descrições que nos chegam, eu fico pensando que Pedro é o que está mais próximo de nós. Ele tem características muito nossas, né? Porque ele faz questões muito interessantes a Jesus. E ele tem alguns embates, alguns entraves, né? Quando ele pergunta a Jesus, num dia que eu imagino de cansaço, de dificuldade, de perseguição, que aquilo que Jesus viveu com os apóstolos não era o reino dos céus, era uma experiência difícil, árdua de mudança, num cenário de perseguição. Então, eles tiveram que se evadir, que se esconder de diferentes formas, né? E provavelmente, num dia de muito cansaço, de muita dificuldade, uma narrativa de Mateus, Pedro pergunta a Jesus, Senhor, e nós que te deixamos e tudo seguimos? Eu acho essa questão tão importante, assim, ela tem tão a ver com a gente, né? A gente que vai abrindo mão do que queria, do que pensava, das projeções de imaturidade, as dificuldades, né, de nos mantermos com a casa espírita aberta, de sermos espíritas na sociedade, tem uma dificuldade, né? Hoje é muito mais fácil do que no passado, mas há um peso, né? Outro dia eu me dei conta disso, no lugar onde eu trabalho, estávamos numa situação conflituosa, aí um colega disse, dá para a Denise, que Denise sabe resolver. Eu disse, eu não sei resolver isso não. Ele disse, você acalma.
Isso o coração estava quase saindo pela boca, eu com uma vontade assim, né? De dizer uma meia dúzia de palavras fortes do povo que estava lá. Estava me aguentando, eu falava, não, deve dizer calma. Eu disse, meu Deus, qual é a representação de espírita que essa pessoa tem? Né? Porque eu estava por dentro assim, né? Acabando ali, com vontade de uma meia dúzia de palavras fortes e enquadrar logo o povo e deixar o negócio resolvido. Aí quando ele disse isso, eu comecei a pensar, né, qual era a representação. Isso vale para todos nós, para cada um de nós no lugar em que nós estamos. Então, nós somos esse Pedro, né, com algumas dificuldades. Senhor, e nós, que tudo deixamos e te seguimos? Aí a resposta de Jesus, o centro, né, nesta vida e no reino dos céus. E Pedro está ali numa busca de construção da paz e ele oscila. E há um momento de oscilação de Pedro, dois, muito significativos, muito mais para nós do que talvez para ele. Quando Jesus reúne os discípulos numa dada ocasião e pergunta assim, o que diz o povo, né, do Filho do Homem? Né, para ouvir ali os depoimentos, não que Jesus não soubesse, mas para perceber qual era a percepção que os apóstolos tinham. Isso é um exercício metacognitivo de leitura, uma capacidade de reflexão. E aí os apóstolos vão dizendo uma coisa ou outra, aí Pedro diz, tu és o Filho do Altíssimo. Aí Jesus diz, bem-aventurado tu és, porque não foste tu que falaste, mas o Espírito Santo. Então Pedro ali, intuído, né, sintonizado com os espíritos superiores, um momento de rara beleza, de rara intuição espiritual. E na sequência, Jesus começa a prepará-los, já identificado com o Messias, eles sabiam disso, Jesus retoma as profecias de Isaías e diz que o Messias será imolado como um cordeiro, ou seja, que ele vai passar pelo sofrimento que estava previsto pelo profeta Isaías e usa essa imagem do cordeiro, que é um animal muito dócil e que era o animal dado em sacrifício no templo. Uma relação aí com a cultura da qual Jesus estava reencarnado, a cultura judaica. Aí Pedro, no mesmo instante, diz, não, Senhor, tu não passarás por isso, nós te defendemos. Aí Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Então, é na sequência. Então, Pedro, assim, ele vai de uma ponta, né, de uma sintonia máxima a outra ponta, quando ele perde a sintonia, porque ali os desejos dele, né, de proteger a Jesus do ponto de vista humano, né, a sua dificuldade ali de compreender a mensagem de Jesus, fazem com que aquilo que está mais, como se diz em psicologia na obra de Joana de Ângeles, mais na sua sombra, ou seja, aquilo não trabalhado, as virtudes não desenvolvidas, provavelmente o desejo de poder, aquilo que era intrínseco ao povo judaico, que era oprimir o romano, expulsá-lo e restabelecer o reino à força, provavelmente essa sombra, que era pessoal e coletiva, veio à tona em Pedro e Jesus, né, ali não quis essa defesa de Pedro. Então Pedro tinha esse quanto, né, da violência que vai depois se expressão, e é essa cena que vai estar aqui, quando Jesus é preso e os soldados chegam ali e Pedro estava armado, porque eles andavam armados. Era um lugar hostil, eles viviam peregrinando por um sertão, para tomar o nosso sertão aqui como medida de comparação, um sertão como esse, acampavam à noite, então eles tinham que ter no mínimo um instrumento para construir ali a sua cabana, quebrar os galhos, né, cortar o peixe, e eles tinham essas armas, tinham essas facas, e Pedro lança de uma arma da sua faca e ele decepa a orelha direita de um soldado que passa para a narrativa, está em Mateus, na obra de Amélia Rodrigues, com o nome de Malco. Outras narrativas chamam-no de Glauco. E Pedro, então, ele tem essa atitude violenta, fisicamente violenta, agressiva. Eram todos os seus instintos que estavam ali, como é que alguém, né, prendia o seu senhor. Então, a sombra pessoal lhe toma. E na agressividade, um homem forte, viril, um pescador acostumado às atividades, ele reage com a agressão. E Jesus vai lá suavemente, era possível, e estanca a hemorragia de Glauco. Então Glauco se evade do lugar ali, estancando a hemorragia,
curando, não é uma coisa de colar a orelha, mas é de estancar aquele sangue e se evade. Vai por um detalhe interessante da obra de Amélia Rodrigues, que Malco ficou marcado com o castigo que era dado aos ladrões. Haviam vários castigos. Para ladrões leves, a pena era a extirpação da orelha. E aí é muito interessante porque esse personagem, que era de fato um ladrão, ele estava fisicamente identificado. Então ele se evade do lugar para ninguém descobrir o que ele queria esconder. Mas Jesus já havia dito que não há oculto que não seja revelado. Então Malco estava ali já na corda da lei. E voltando para Pedro, é esse momento aí de agressividade. E após a crucificação ele vai suavizar esse arquétipo da violência. E um outro arquétipo, que é um arquétipo supostamente tranquilo, que é o de Judas. Diferentemente de Malco, que teve essa atitude violenta, Judas tem uma atitude violenta numa outra direção, que é a atitude, ele é parte, não é que ele entrega somente ele, mas ele é parte de um grande plano, né, de capturar e de encarcerar Jesus, que todos nós conhecemos, e ele faz isso com algo que é suave, que é o gesto do beijo. E aí vejamos que esse gesto suave, ele guarda uma violência no seu íntimo, porque supostamente o que Judas queria era que, entregando Jesus e sendo Jesus extremamente poderoso, não se submeteria àquela autoridade, e Judas fazia parte da divisão ou do segmento zelote da sociedade. E quem eram os zelotes, se não o povo, na época de Jesus, o grupo social que acreditava na luta armada. Eles acreditavam no discurso de que cada um armado, matando romanos, eles seriam capazes de subjugar o exército romano. Olhando hoje, a gente diria assim para Judas: não sabia de nada o inocente, não fazia ideia do que era o exército romano, mas essa era a filosofia dos zelotes, e 2 zelotes eram discípulos de Jesus, e um deles é Judas. Então vejamos como é a nossa relação com a violência, a nossa relação com a agressividade. Em Judas e em Pedro nós temos 2 representações. A de Pedro é uma agressividade que estava ali na sua personalidade, talvez ele já nem se desse conta, mas naquele momento aparece um impulso, ou seja, muito claramente de que há momentos em nossa vida que nós não controlamos a nossa agressividade, porque não nos conhecemos em profundidade, não nos pacificamos em profundidade. E a de Judas é um outro arquétipo de violência que precisava ser pacificado, que é o arquétipo da violência que acredita na luta armada. Então não estava disposto a qualquer coisa. Judas e Pedro, eles são distintos. Eles tinham violência em si, mas violências distintas. Digamos, Pedro estava assim, num processo que depois vai se tornar intenso, que é o da sua autopacificação. E Judas estava num processo externo, ainda sem conexão, provavelmente, com o seu self, com o seu interior, com a sua parte de ser filho de Deus, e ele estava ainda acreditando no processo exterior. E Jesus convivia com ambos. Imaginemos essa convivência. Toda vez que eu volto, eu fico imaginando as figuras que ali estavam em torno de Jesus, e assim foram surgindo. E nós que fomos nos encaixando nesses 2000 anos de história. Quantas vezes nós não já acreditamos e levamos a cabo a ideia de que, para a mensagem de Jesus se estabelecer, é importante matar quem não acredita nela. Nós já fizemos isso muitas vezes. Agora nós estamos em outra ponta da história, compreendendo que precisamos nos pacificar. Que a mensagem de Jesus não é uma mensagem de violência. E por fim, essa imagem, que não é muito boa, ela não é muito clara, eu não achei uma melhor, mas é uma outra imagem de alguém conflitado e que busca a paz. Esse aqui é para fazer, digamos assim, o oposto com o moço rico, que é Zaqueu. Zaqueu era alguém conflitado consigo mesmo. E recentemente eu vi uma expressão que eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado na expressão, e para Zaqueu dá certo. O que é Zaqueu, né? É aquele que faz um esforço para demonstrar que ele é um rico honesto.
Porque sempre há a ideia subjacente do rico desonesto. E vejamos que o que é que Zaqueu fez? Ele tinha um conflito entre o que ele tinha, o que ele podia ser e o que o mundo podia ser, e ele vai ao encontro de Jesus. A história diz que ele coloca-se numa árvore, ele sobe a uma árvore para ver Jesus. Do ponto de vista psicológico, a árvore é o símbolo da sua sintonia com Jesus. Dentre poucos, ele foi aquele que sintonizou com Jesus a ponto de adentrar a sua, digamos assim, o campo magnético de Jesus, como a mulher hemorroísta, porque Jesus o percebe. Jesus olha para ele, ou seja, Jesus percebeu que alguém naquele povo ali todinho entrou no seu campo magnético e diz assim, é você aí, né? Hoje a gente compreende isso melhor e eu fico impressionada como certos recursos da tecnologia nos ajudam a entender Jesus. Hoje isso é estar com o Bluetooth pareado, né? Para a gente que teve que parear o celular, né? O que foi que aconteceu com o Zaqueu? Ele pareou o Bluetooth dele com o de Jesus. E na hora Jesus percebeu, isso é você mesmo, está pareado. É na sua casa que eu vou jantar, né? E, outro dia eu vivi uma experiência desse tipo. Não de parear o Bluetooth com Jesus, mas foi uma outra experiência. Onde nós moramos, nós temos muita dificuldade com redes de internet. A gente está sempre mudando e as redes são sempre muito ruins e eu nunca consegui resolver isso. Aí, uma certa vez, eu reclamei, a operadora mandou um técnico, resolveu, aí disse assim, eu vou mandar o supervisor. Eu disse, agora resolve, porque vai vir o sujeito que sabe mais que os outros. Aí, de fato, ele foi, ele sabia muito, expliquei o problema, ele disse que já estava sabendo. Ele disse, aqui nunca vai prestar bem uma internet como a senhora quer, velocidade, isso, aquelas coisas outras, porque há redes sobrepostas aqui. Eu disse, como uma rede sobreposta? Em todo canto há rede sobreposta. Aí ele puxou do bolso da calça um aparelho similar ao celular e ele abriu a tela. Aí ele disse assim, olha, vejam como aqui é sobrecarregado de redes. Aí ele me mostrou na tela do celular várias linhas, né, azuis, verdes, vermelhas, realmente um emaranhado de redes, de internet e de Bluetooth. E quando ele olhou isso, na hora, eu disse, meu Deus, né? As vibrações espirituais. Aí ele, como é, senhora? Eu disse, não, é uma outra coisa que eu estou pensando, mas como é mesmo o negócio da rede? Aí ele, porque foi quando eu entendi aquilo que André Luiz dizia do cordão fluídico, né? No mundo espiritual deve ser assim, o negócio está tudo emaranhado, mas tudo flui, né? A energia vai para o lugar certo, né? Na hora eu fiquei tão encantada com as vibrações espirituais. Eu disse, como é, senhora? Eu disse, não, é um negócio da rede, vamos lá. E ele foi mostrar, né, que não pega bem e de fato a gente tem muita dificuldade. Enfim, mas Zaqueu pareou o Bluetooth dele com Jesus, assim como a mulher hemorroísta, que Jesus diz, uma virtude saiu de mim, ou seja, alguém entrou naquela sintonia, na sua onda mental, Jesus percebe e vai à casa de Zaqueu. Aí vejamos, né, o processo aí. Porque, diferentemente do moço rico, Zaqueu acolhe a Jesus, né? A pergunta é a mesma, o que fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus vai lá, janta na casa de Zaqueu, eles têm a oportunidade de conversar, e Zaqueu quer provar que é um rico honesto, né? Que tudo que ele tem é fruto do trabalho. E ele ainda assume que pode vender, dividir a fortuna na metade, vender o que tem, restituir àqueles a quem ele lesou em até 4 vezes, ou seja, tinha algumas coisas que talvez não fossem tão honestas, e dar outra parte aos pobres. Então, a transformação que o moço rico não fez, quem faz é Zaqueu. Então, é um arquétipo da pacificação. E aí nós vamos compreender com Ivone Pereira, um conto cujo título agora eu não estou lembrando. Está lembrando? Não. Depois lembro, meu pendrive externo é ele. Um conto de Ivone Pereira, que ela vai narrar sobre Zaqueu, e ela vai narrar as dificuldades iniciais de Zaqueu, que ele sai da região em que estava, mas ele tinha uma personalidade com ressentimento. E o seu grande trabalho não foi se desfazer da herança. O grande trabalho foi liberar o ressentimento. E aí nós estamos com uma imagem que não ficou muito boa, porque está sobreposta, mas são 2 outros arquétipos de pacificação que às vezes precisamos integrá-los, né? É o arquétipo da contemplação e o arquétipo do pragmático.
que estão em Marta e em Maria. Né? Marta é o pragmático, foi a que se ocupou ali em preparar a janta para o Senhor, arrumar a casa, e Maria, que é o arquétipo da contemplação. E o pragmático, ou o ativista, ele sempre vai reclamar do contemplativo, do que tem o ritmo mais lento. Né? O pessoal da meditação, cadê o menino de Patos? Não veio não, né? Da meditação. O pessoal da meditação ouve muitas reclamações, né? Dos ativistas, dos pragmáticos. Por que é que vocês vão meditar? Né? Porque o ativista, o pragmático, ele quer resultado. Às vezes não interessa o que é que está fazendo. Interessa que esteja agindo. E às vezes está agindo sem saber para onde está indo. Esse é o problema dos excessivamente pragmáticos. E nesse mundo em que nós estamos, que não conseguimos nos desligar. Nós estamos sempre no ativismo, mas fazendo o que mesmo? Para quê? Para quem? Né? E aí os contemplativos são os que nos dão o retorno dessa necessidade de parar, de refletir, de contemplar. E aí são dois arquétipos relacionados à pacificação. A necessidade da contemplação e a necessidade da atuação. Né? O que não significa dizer que os pragmáticos não estejam bem e não significa dizer que os contemplativos estejam maus. Mas é que precisamos integrar contemplação e pragmaticidade ou atividade. E aí é preciso saber onde é que nós estamos, e eu trouxe só alguns dos arquétipos que achamos no Novo Testamento, para ver como é que nós vamos atravessar esse momento de transição. Porque o próprio Jesus anunciou no sermão profético que nós ficássemos de sobreaviso, porque nós não saberíamos quando esse tempo se daria. Então, no seu sermão profético, aqui eu peguei a versão de Marcos, é uma versão menor, Jesus anuncia aquilo que Kardec vai chamar em A Gênese de sinal dos tempos, que é esse momento agudo da transição. E Kardec, com muita propriedade, eu acho que já é o slide seguinte, vai nos dizer exatamente isso, que são chegados os tempos. E não vai falar de um momento apocalíptico, de um momento de destruição da terra, mas vai nos falar de algo que é muito bonito lá, que ele diz que é a transformação das humanidades. No texto da Gênese, a expressão são as humanidades que se agitam, e não mais as entranhas da terra. Não obstante, nós ainda vejamos a erupção de vulcões, tufões, esses aspectos relacionados à natureza, mas nós não estamos mais no momento de lapidação da geologia da Terra. Nós estamos no momento de lapidação das humanidades, ou seja, dos grupos sociais, dos povos que estão reunidos na Terra. E lá na Gênese, é sinal dos tempos, é o último capítulo belíssimo. Kardec vai dizer, são chegados os tempos, porém não se trata de uma mudança parcial, é isso que é interessante. Para a gente sair de provas e expiação, não é metade da Terra, não é um hemisfério, não é um grupo de países. É uma mudança que é total. Não se trata de mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens, que mais opostos lhe são, por ela trabalham a seu malgrado. Então isso aqui é o interessante, esse capítulo Sinal dos Tempos, nós precisamos assim, estudar em praticamente todas as sentenças de Kardec, um a um. Primeiro entender que não é parcial. Então assim, não serão uns e outros não existem eleitos. O que nós percebemos é que em algumas regiões da Terra, o processo de pacificação, ele já é uma conquista no sentido de que o grupo social que ali está reunido já disse alto lá para o mal. Chega. Né? Em alguns lugares, esse processo foi conquistado, por exemplo, pelo recurso monetário. Eu estou lembrando aqui de uma amiga que mora na Suíça, e ela disse que página policial do jornal na Suíça é para relatar nas notícias pessoas que embriagadas chutaram as lixeiras da rua.
ou crianças mal criadas, mal educadas, que voltando da escola em suas casas, porque a escola tem que ser sempre perto da casa para facilitar o trânsito da criança, derramaram o lixo da lixeira. Então é um país, entre outros, que pelo poder econômico que teve, já conseguiu superar as demandas sociais de emprego, por exemplo, de fome e de organizar uma polícia inteligente, que é o que nós não temos. Então, alguns lugares na Terra, outras pessoas que falam sobre regiões do Canadá, né, que tudo funciona, né? Aí estão as pessoas lá para fazerem, né, a sua transformação moral. Mas do ponto de vista da humanidade, Kardec afirma com segurança, não é parcial. Não existirá povo eleito para a regeneração. É total. E depois vai dizer que é uma mudança no sentido do progresso moral. Então, a grande medida do mundo de regeneração é qual progresso moral está sendo feito. Então, quando nós observamos assim, no atacado, né, mudanças sociais, por exemplo, o que eu citei ontem na palestra em Patos, o acordo que a Colômbia fez com o grupo armado, com as Farc, o investimento que fez em Bogotá para pacificar a sociedade, mesmo sendo um país periférico, com pouco recurso, nós vamos observando ali claramente os indícios de um progresso moral, a ponto de a sociedade dizer, daqui a gente não volta. Isso é que é o significativo. Daqui nós não vamos voltar, como em outros lugares do mundo. E aí o interessante é, uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens que lhes são mais opostos. Então, os antagonistas da paz, para ela trabalham a seu malgrado. Aqui eu vou me excusar de citar nomes, mas todos nós somos suficientemente inteligentes para perceber, nesse momento da história da humanidade, quem são os não pacificadores que estão ocupando postos de repercussão internacional. E o momento é de sombras, evidentemente, mas é graças a eles que nós estamos, como sociedade coletiva na Terra, dizendo, não, mas não é isso que a gente queria, não. Nós queremos outra coisa. E nós já estamos chegando num nível de maturidade tal que nós estamos dizendo, não é isso que nós queremos, e estamos conseguindo no mundo inteiro, democraticamente, não reelegê-los. A Europa já começou a passar por esse processo. Os países que fizeram eleição nos últimos 10 anos, de líderes opostos à paz, não foram reeleitos. E aí nós estamos esperando que nos demais países do mundo, nas grandes potências, isso ocorra. Isso ocorre por uma compreensão que nós estamos tendo, que está numa questão do Livro dos Espíritos, que nós estamos nos enfastiando do mal. Porque quando um grupo social, um país, consegue estabelecer paz social, isso é tão duradouro e inspirador em todas as áreas, na economia, na sociologia, na cultura, na política, que regredir dá a sensação de barbárie. E nós já não suportamos mais. Nós já chegamos num nível de construção de instituições públicas, de atendimento de necessidades básicas, em que nós já não é mais a barbárie que nós temos. Nós estamos, né, numa marcha em que estamos cansados do olho por olho, porque nós já experimentamos alguns momentos de paz social e vimos o quanto isso é importante, é duradouro e é bom. Então nós estamos em plena mudança para um mundo de regeneração. E isso não é parcial, isso é para toda a humanidade. O problema é que nós, como humanidade na Terra, nós somos lentos. E nós que queremos o bem, que queremos a paz, muitas vezes nós não conseguimos nos inspirar na atitude de Marta, que é a atitude pragmática do Evangelho, e colocar situações, experiências de paz na rua. Às vezes nós achamos que dentro da nossa casa, gradeado, né, cercado, cerca elétrica, isso e aquilo outro, está melhor. Mas a paz, ela precisa estar na paz. Então, uma experiência dessa, do Eres, é uma experiência da paz.
E fazer a palestra lá no AA é uma experiência de paz, é levar o Consolador prometido aos mais diferentes lugares. E um outro dia, eu acho que o ano passado, não lembro quando, conversando com o Oswaldo sobre o ERESP, estávamos conversando, eu disse a ele, o ERESP tem um formato sui generis, porque isso não é um congresso. E se fosse um congresso, ele seria o mais do mesmo, porque nós já temos 2 grandes na Paraíba. O ERESP tem um formato sui generis, manda expositor para todo esse sertão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E é interessante porque, fazendo evento espírita em alguns lugares do Brasil, eu me lembro mais do ERESP do que dos outros 2 eventos. E vez por outra eu falo sobre isso. Nós temos uma experiência muito interessante na Paraíba, porque isso é uma experiência de pacificação. E não importa se algumas cidades conseguem fazer na praça pública e outras não, fazem aqui na Casa Espírita, no fórum, na maçonaria, nas escolas, mas isso é amplamente divulgado para a sociedade. Então isso é uma experiência profunda de pacificação, precisa ser feito. E esse ano vocês foram assim, certeiros, intuídos no tema. Estamos precisando pensar sobre esse tema da construção da paz e qual é a contribuição pessoal e coletiva que, como espíritas, nós damos a essa transição que estamos vivendo. Estamos em pleno tempo de transição. E aí essa transição vai ser descrita pelos teóricos como o período da pós-modernidade, que é exatamente o que se construiu na modernidade, que é considerado até ali a queda do Muro de Berlim, então 89, que foram as instituições públicas, a separação das relações entre Estado e Igreja, a relação da economia de um Estado como uma economia forte, a garantia da escola como uma escola que caminhava para a universalização, isso é modernidade. A pós-modernidade é a partir da queda do Muro de Berlim e quando se percebe que todas as instituições construídas na modernidade, elas se esgarçaram. Então, o esgarçamento da família, a possibilidade de constituição de mais de um matrimônio, de mais de um casamento, e não só isso, mas o esgarçamento das relações familiares é a característica da família na pós-modernidade, que é o não reconhecimento das autoridades ou dos lugares de pertencimento de pai, de mãe e filho, o esgarçamento das instituições religiosas tradicionais, o esgarçamento da política, que era a grande perspectiva da modernidade, por isso a Segunda Guerra Mundial ela vai ser resolvida num processo político de negociação, com força, evidentemente, armada, mas muita negociação política, e o esgarçamento da economia do Estado, o que abre-se para a iniciativa privada, o capitalismo na sua 4ª fase com extrema força. Então isso é do ponto de vista, digamos, das teorias após a modernidade. E se coloca como a modernidade líquida, porque tudo é rápido, tudo é tópico, tudo é passageiro. E esses 2 livros, eles são muito emblemáticos desse momento. Tudo é líquido, tudo é passageiro, e tudo que é sólido desmancha no ar. Esse Tudo que é sólido é mais antigo, é um livro da década de 90, acho que do final da década de 80, esse teórico ele já percebia essa relação de que as coisas estavam desmoronando, como a gente costuma dizer. E mais recentemente, esse outro teórico, Bauman, ele fala na modernidade líquida. Ele exemplifica muito bem, né? As comunicações muito rápidas, os relacionamentos afetivos muito rápidos, tudo muito tópico, tudo passa, né? E nada fica. E hoje em psicologia se fala que a grande característica da pós-modernidade é a falta de foco. E nós vemos muito isso. Hoje na universidade, os colegas costumam dizer assim, os alunos têm muita dificuldade de ler um texto de mais de um parágrafo, porque está todo mundo acostumado a ler depoimento nas redes sociais. Mas nós também, os professores, nós estamos afetados por isso, né? A falta de foco é uma característica desse momento. Mas nós compreendemos isso melhor quando nós lemos o Espiritismo, porque essas perspectivas, elas dão conta do mundo, mas elas
precisam de uma leitura espiritual. E nós vamos identificar como espíritas esse início da pós-modernidade, quando, nos apoiando aqui em Chico Xavier, e no pós-fácil do livro Sexo e Destino, de Filomeno por Divaldo Franco, nós temos a afirmativa de que a partir da década de 60, os espíritos que gerenciam a Terra permitiram o reencarne, a reencarnação de levas de espíritos que necessitavam de aprendizado no campo da afetividade e da disciplina. Porque eram espíritos que não haviam desenvolvido a afetividade e muito menos a disciplina. Então é exatamente essa leva de espíritos que traz para a pós-modernidade as características que ela tem hoje, e uma delas é a ruptura das grandes narrativas, né? O esgarçamento das religiões, a vinculação muito mais com o ter do que o ser, e os problemas que a gente vem vendo mais recentemente, que é o problema da ostentação e da adultescência. A da ostentação todo mundo já conhece muito bem, mas o da adultescência é um problema bem significativo, já muito recorrente e grave, porque é um problema que fala da falta de pacificação. O que é o adultescente? Senão o adulto com comportamentos de adolescentes, comportamentos infantis. É aquele adulto que se recusa a crescer, a assumir responsabilidades, a encarar as suas funções na família, na sociedade. É aquela pessoa que está chegando aos 40 anos e não sabe o que quer. E nessa pós-modernidade, uma das características também é mudar muito rápido de profissão, ter mais de uma profissão, que para a minha geração, por exemplo, como as possibilidades de escolha eram muito poucas, a gente só tinha alguns, ia para uma profissão e ficava uma ou outra pessoa que saía da profissão, mas em geral você se formava e ia trabalhar naquela profissão e ia se aposentar nela. Não necessariamente, né? Como eu dou aula para o ensino superior, aquela coisa do aluno fera, né? Primeiro período, que está chegando na universidade, que não sabe nada, relativo também. Metade da turma já vem de outro curso. Já começou, já fez 6 meses no outro, aproveitou o mês, mas nem se transferiu. E muita gente numa segunda graduação. Por que você está fazendo um novo curso? Ah, professora, porque não me identifiquei. Porque não arranjei trabalho, né? É uma realidade. Mas tem muito não me identifiquei. Então é alguém que vai até o fim de uma graduação, 4, 5 anos, e depois começa uma outra. E aí é muito interessante esse retardamento, né? Porque para a maioria dos que aqui estamos, 4, 5 anos era muito tempo. Como era que a gente pegava 4, 5 anos de uma graduação e ia botar mais 4 para começar tudo de novo? Sem falar que o Brasil todo era muito pobre e a gente precisava se formar para trabalhar e se sustentar. Então eram outros tempos. Eu tenho ex-alunos excelentes em letras, que fizeram direito, é muito comum, e deixaram enfermagem, e um outro que deixou engenharia também. E às vezes eu falo assim, deixou engenharia para ser professor? Deixa, né? Fora os que transferem meio de curso, e os vários, né, que estão em letras e que transferem e vão para outro curso e está em comunicação social e veio. Ou seja, essa é uma marca dessa pós-modernidade, é uma migração em todos os sentidos. Tanto essa coisa da migração, né, os imigrantes, né? Aí uma empresa de telefonia tem um slogan interessantíssimo, uma sacada maravilhosa, é sem fronteiras, é uma marca da pós-modernidade, é sem fronteiras, embora os não construtores da paz queiram erguer novos muros. Mas esse mundo é sem fronteiras. E a pós-modernidade ela não é de todo ruim, porque muita gente faz uma leitura pessimista. Mas a descoberta do sem fronteiras, que nos leva a perceber como irmãos, que nos leva a entender que o que acontece na Venezuela, no Haiti, nos países da África, na Síria, nos diz respeito, é da pós-modernidade. Porque se nós estivéssemos na modernidade, por exemplo, lá da Segunda Guerra Mundial, o problema dos sírios era dos sírios, não era problema nosso. O problema dos turcos era dos turcos. Mas isso hoje é problema nosso. Isso é uma marca da regeneração. Entender os problemas dos diferentes lugares como problemas da humanidade. E que a humanidade precisa dar retorno.
Qual é, por exemplo, a grande pressão internacional sobre a Itália? É que abra o porto de Lampedusa, porque lá é o lugar mais próximo dos barcos que vêm da Ásia. É o lugar mais próximo, é a menor distância. Os barcos menores conseguem atravessar da África, em pleno Oceano Atlântico, e chegar em Lampedusa, na Itália. E o governo italiano fechou, porque não quer receber os imigrantes, porque os imigrantes são pobres, precisam ser alimentados e eles dão muita despesa. E a Itália é um país, para os nossos padrões, rico, mas para os padrões da Europa, é um país pobre. Então, o porto de Lampedusa está fechado. Ainda a semana passada, numa dessas coisas que a gente fica ouvindo no jornal, o governo da Espanha tinha aberto o porto de Maiorca para receber um barco que estava há 5 dias à deriva de Lampedusa e que o barco fosse para lá. E aí o navegador lá disse, não, esse barco não navega mais nenhum dia. E havia lá, parece que 50 pessoas à deriva no mar. Graças à pós-modernidade, isso nos diz respeito. Está em todas as redes sociais. E essa coisa dos imigrantes, eu vivi uma experiência que me tocou profundamente. Eu fiz uma viagem dessas com o professor Celestino, uma viagem de estudos, e num dos trechos nós viajamos de barco, de Atenas para Patmos e a volta. E eles chamam de barco, mas para a nossa experiência é um navio, um barco muito grande, de 4 andares, e muita gente para entrar, né? E na entrada eu estava muito eufórica, eu estava muito feliz, ou seja, eu estava igual o moço rico, só queria aparecer, né? Nem estava me dando conta que eu ia para uma coisa, né, que ia pedir de mim mais reflexão. Eu estava adorando aquele negócio, aquele barco, tudo era diferente, né? Quase a vida é uma festa. Eu estava lá e nós ficávamos numa cabine para dormir, eu estava com Santana Florindo, e foi ótima a noite, né? Conversamos muito e fomos dormir, tudo aquilo muito diferente. Eu acordei com o sol antes das 5 da manhã, uma felicidade. Aí quando eu abri a porta da cabine, que é um quarto bem pequeno para sair, eu tive um imenso susto, porque tinha uma pessoa deitada na porta da cabine, e eu achei que a pessoa estivesse desmaiada. Eu acho que eu pensei que a pessoa estava morta. E aí eu segurei aquele grito e ia dizer Santana. Olhei aquela pessoa caída no chão. Quando eu olhei no corredor do barco, havia dezenas de pessoas dormindo no chão do barco. Porque a passagem delas era muito mais barata do que a nossa, que estávamos pagando para dormir numa cabine que tinha banheiro e tinha 2 camas. E aquelas pessoas iam para Patmos trabalhar, buscar trabalho, voltavam de Patmos para Atenas, porque naquele momento Atenas era um lugar que recebia muitos imigrantes. E aí quando eu segurei o grito e olhei o corredor aqui nessa outra rua, que eu vi que aquilo não tinha ninguém desmaiado nem morto, as pessoas só estavam dormindo, estavam cansadas, e eu é que tinha dormido a minha noite de sono, estava em uma outra vibe, me dei conta que precisava fazer uma outra leitura de onde eu estava e do que estava acontecendo. Então eu tinha dormido numa cabine, eu tinha uma cama, eu tinha tomado banho e eu ia para o meu café da manhã. E aquelas pessoas, algumas dormiam, nos corredores é atapetado, algumas dormiam no tapete e umas que a gente já via melhor organizadas tinham um tapetinho de EVA, tipo aqueles tapetinhos de escola de criança que a gente dobra, de aula de yoga, que eles são bem flexíveis. E a maior parte dormia no tapete. Aí caiu a ficha, que a vida não é uma festa, que eu tinha que olhar aquilo com outros olhos, né? Aí já fui fazer outra reflexão, enfim, já entrei em outra sintonia. Aí eu estava bem tocada por isso já, pelos imigrantes, até porque eu tinha perguntado em Atenas, onde estão os imigrantes? E aí o guia da excursão disse, não aqui onde nós estamos. Nós estamos aonde? Né? Lugar de turista. Enfim, imigrantes. Quem está na dificuldade está nas franjas da sociedade. E aí quando nós fomos descer, eu tomei outro susto, porque essa coisa de descer do barco, é muita gente, 4.000 pessoas, e aí a nossa instrutora disse para que nós fôssemos para a porta do barco, para descermos logo, não ficar do meio para o fim, porque a viagem já estava atrasada, enfim, desembarcar logo. E aí nós fomos e ficamos assim, de frente, a porta como essa aí. Eu fiquei na primeira fila ali.
aquela coisa de ser obediente, né? Diz que essa era a ordem, eu fui lá obedecer a ordem. E aí quando o barco atracou, que a porta abriu, aí eu tive uma outra lição de vida. Tinha um casal dormindo fora do barco com 2 filhos. Aí não tinha nem tapete, nem tapetinho, nem lençol, nem banho, nem cama. E quando eu olhei para aquele casal, eu vi o quanto eles estavam sujos. Devia ser muitos dias. E os outros tinham pago mais barato para viajar. Mas eles viajaram fora da porta do barco, porque o navegador permitiu, o capitão do navio permitiu. Quer dizer, levou, deu a carona, mas imagine o vento no oceano à noite. E eles dormiram ali. E aí essas questões hoje elas nos dizem respeito. Né? Se não fosse as comunicações da pós-modernidade, a gente não ia saber dessas coisas. E a gente não ia ter as instituições, né, transnacionais, essas organizações que se fazem hoje pelas redes sociais e que atendem. Né? E aí ontem à noite, nós estávamos jantando depois da palestra e falamos alguma coisa do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, um trabalho extremamente digno, que hoje apoia 5 ações, é uma coisa muito focada, muito organizada. Então, apoia as famílias em Moçambique, apoia o IPESC, aqui em Campina Grande, que acolhe as crianças e as famílias com microcefalia, apoia as iniciativas para os imigrantes em Pacaraima, né, em Roraima, uma orquestra sinfônica de crianças pobres em Cuiabá, e tem uma 5ª ação da qual eu não me lembro. E a nossa pergunta ontem é que isso é interessante, mas qual é a fronteira da nossa fraternidade? Porque a pacificação tem isso. Né? As fronteiras da fraternidade, elas não só estão distantes, elas estão muito próximas e elas estão em todos os lugares. E nesse momento, né, há muitos, né, como o Moço Rico. O Moço Rico era um adolescente. Ele estava ali, né, entrando na sua vida adulta, mas aquela resistência de seguir, de assumir os seus papéis, de assumir as suas funções. E aí eu vou passar, em função da hora, rápido, era uma descrição mais de perfis psicológicos, de grupo, para, em função da hora, a gente aproveitar aqui a contribuição do Espiritismo a esse processo de construção da paz. Então, eu retirei de Joana de Ângeles, de Adolescência e Vida, uma afirmação para os jovens, quando ela diz: o Espiritismo oferece ao jovem um projeto ideal de vida, explicando-lhe o objetivo real da existência na qual se encontra mergulhado, ora vivendo no corpo e depois fora dele, ora como um todo que não pode ser dissociado, como um todo que não pode ser dissociado, somente porque se apresenta em etapas diferentes. Explica-lhe que o espírito é imortal e a viagem orgânica constitui recurso precioso de valorização do processo iluminativo, libertador e prazenteiro. Eu gosto muito dessa definição de Joana de Ângeles sobre a contribuição do Espiritismo, porque se dirige ao jovem. Mas se nós tirarmos o jovem aí e colocarmos a pessoa adulta, o idoso, o texto continua fazendo sentido. Porque o Espiritismo oferece a todos nós um projeto ideal de vida, explicando o real sentido da existência na qual nos encontramos mergulhados, no corpo ou fora dele. E explica-nos que o espírito é imortal e que a viagem orgânica é precioso recurso de valorização do processo iluminativo, libertador e prazenteiro. E nesse processo que nós estamos de construção da paz, os conflitos geracionais, que são aqueles com que nós lidamos por aqui de forma mais próxima, mais perto, eles são reais e nós não podemos ocultar tudo isso. E Joana de Ângeles também, em Adolescência, diz que eles são inevitáveis, porque o conflito de gerações, que é o resultado da imposição caprichosa de parte a parte, seja resolvido pelo intercâmbio de ideias e compreensão de necessidades reais do grupo social e do adolescente, estabelecendo-se pontes de entendimento e cooperação para que os dois extremos se acerquem do objetivo, que é o auxílio recíproco. Eu separei esse trecho da obra de Joana de Ângeles para nós nos lembrarmos que a construção da paz não é uma atividade que cabe aos jovens.
mas é uma atividade que cabe a todos. Nós não poderemos colocar apenas nos ombros da juventude que aí está, com as dificuldades que essa juventude já vai enfrentar, uma responsabilidade tão grande, porque nenhum de nós está isento de adulto ou velho ou criança ser um construtor da paz. E nós faremos isso, né, a partir de um processo de educação que é a chave do progresso moral. Então, a educação em todos os sentidos para o Espiritismo. Autoeducação, estudo do Espiritismo, a educação que se dá nas escolas, ela é também extremamente importante, porque onde o processo de escolarização avança, o processo de pacificação se corporifica. Nessa ideia de que todos somos luz. E aí eu queria destacar só 2 exemplos para a gente concluir essa etapa de exposição, de como nós já temos indícios claros de espíritos sintonizados, né, com a construção da paz. Essa garota Malala, ela dispensa apresentações. É a mais jovem pessoa a ganhar o Nobel da Paz, com 16 anos, por uma luta que para nós é algo assim que parece sem sentido, né? Lutar para que as meninas estejam na escola. Parece sem sentido, mas faz todo o sentido. Faz todo o sentido no lugar de onde ela vem, aquela fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, em que as meninas não vão à escola, e o pai dela era um rebelde, porque era professor e tinha uma escola em casa em que alfabetizava as meninas para que elas se inserissem na escola. Ela era uma rebelde porque ela tinha um blog e conseguia pela internet, driblando o governo afegão e a supervisão do Paquistão ali, conseguia divulgar a situação das meninas no Paquistão, que não só não iam à escola, mas vítima de toda sorte de violência. E ela foi atingida na face, e ela só escapou porque é um espírito que está comprometido com essa história, porque qualquer outro espírito com outras limitações, outras debilidades, não tinha escapado não. Ela foi atingida na face, ou seja, ela foi alvejada para ser morta. Felizmente, tropas britânicas que estavam na área, né, hiperviolenta, supervisão das tropas britânicas, ela foi identificada, foi retirada do Paquistão, foi levada para a Inglaterra, e lá ela passou por toda a assistência médica, as cirurgias, e continua ativista, tanto ela quanto o pai. E o seu grande mote é que basta uma criança, um professor, um livro e uma caneta para se mudar o mundo. Então, muito sintonizada com a perspectiva kardeciana de que a educação é chave do progresso moral. E está dando mostras, de fato, da sua maturidade como espírito. Não precisa ser espírita para isso, né? Está dando maturidade de espírito comprometido com Jesus, com a educação das meninas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. O lugar onde nós estamos, na Paraíba, é um lugar altamente violento com as mulheres. O número de feminicídios na Paraíba é estarrecedor. Todo o estado. Não tem mais aquela história. Dizia ser na região em torno de Campina Grande. Todos para esclarecer que as meninas precisam estar na escola, as jovens precisam se formar, tem lugar no mercado de trabalho, porque do contrário, essa perspectiva lá do Afeganistão vai se fixar aqui. Então, nós estamos muito sintonizados com esse trabalho de Malala. E essa imagem, que eu vou passar muito rápido, porque eu acho ela muito forte para mim, é uma história incrível. Eu li na revista Veja, um menino sírio que foi atingido, né, com toda a sua família por explosão de bomba naquela guerra civil da Síria, e todos morreram. E ele foi alvejado, mas ele ficou em choque. Imagina o que é você ter 4 anos de idade e a sua casa ser explodida e em torno de você só escombros, só mortos. Quando os paramédicos chegaram, e os repórteres, né, ele foi encontrado em choque. Aquela primeira imagem, e a imagem correu o mundo, né, a imagem do fotógrafo correu o mundo, e nos Estados Unidos um menino viu essa foto na televisão, uma criança de 6 anos, estava 6 para 7 anos, estava brincando e viu essa foto e chamou a mãe e disse que era o seu irmão. E a mãe disse: não, meu filho, você não tem irmãos, né?
E você não terá irmãos, você é o filho único. Não, é o meu irmão. E o menino insistiu que era o irmão. E foi dormir à noite. E a mãe, os pais acharam que ele ia esquecer aquela história. E no outro dia ele foi para a escola, ainda naquela fase que está se alfabetizando, né, em inglês. E ele disse para a professora que ele tinha visto o irmão dele na televisão e o irmão estava machucado. E a professora, quando os pais chegaram, não sei se os pais, mas a pessoa que chegou para buscá-lo à tarde na escola, a professora chamou e disse que era muito estranho, porque ele tinha falado nisso e ele passou um dia falando que o irmão dele estava machucado e ela sabia que ele não tinha um irmão. E os pais levaram o menino para casa e a história continuou. Ele queria ver a televisão para ver a imagem do irmão. E aí os pais já não ligaram mais à televisão, porque esse menino não tinha irmão, muito menos um irmão ferido e machucado. E aí, passado um ou 2 dias, não sei, esse menino chegou para a mãe e disse: eu já sei como o nosso irmão poderá vir para casa. E a mãe disse: mas como isso vai acontecer? Você não tem irmão, como nós vamos trazer o seu irmão? Né? E aí já aquela coisa vai para o psicólogo, pensando, né, que o menino estava com aquelas ideias de criança, o seu irmão imaginário e tal, isso já ia aí com uns 4 dias. Talvez ele disse: não, nós vamos ter que pedir ao cara, porque é ele que vai trazer o menino. E o cara era Barack Obama, porque era assim que ele era conhecido pelo povo, né, nos Estados Unidos. Ele era o cara, aquele slogan dele, né, American Change, aquela coisa muito forte, com essa alma da liberdade americana. E aí a mãe percebeu que alguma coisa a mais existia, porque eles não tinham um outro filho, eles não falavam em ter um outro filho. Essa expressão relativa ao Barack Obama não era comum na casa, e aquilo ali precisava de uma atenção. E eles deram uma atenção ao menino, né, para entender, com o apoio da escola, dos psicólogos. O menino disse que aquele era o seu irmão e que o cara poderia trazer. E aí aquela coisa de americano, né, o menino se alfabetizando, com auxílio da professora, escreve uma carta a Barack Obama, a situação é descrita. O governo americano manda buscar o menino e o menino está hoje nos Estados Unidos, adotado por essa família. Então, haja memória reencarnatória. Né? Eu achei isso extremamente forte, né? Na Veja, naquela primeira sessão de depoimentos, eu achei isso muito forte, porque isso é memória reencarnatória pura. Porque uma coisa é você reconhecer uma pessoa numa foto bonita e arrumada. A outra coisa é reconhecer a pessoa desfigurada. E a outra coisa é manter o discurso. Porque esse menino, ele poderia ter sido, digamos, como a gente diz aqui na Paraíba, ter sido enganado pelos pais, né? Não, não é seu irmão, não. Olha, eu vou lhe dar um brinquedo, esqueça isso, né? Ou então, semana que vem, mamãe vai buscar, né? Essas coisas que a gente faz com criança, que engana. Mas o menino manteve a história e a coerência da história. É o meu irmão. E depois esse link, né, o cara que vai poder buscar. Porque para trazer da Síria para os Estados Unidos, né, sem maiores burocracias, só há um nos Estados Unidos, porque não se estava nem entrando lá. Como é que os paramédicos, né, como é que os jornalistas, né, os jornalistas sem fronteiras, né, os médicos sem fronteiras, iam trazer esse menino e entregar para a família americana ou para qualquer família, né? A imagem do menino ensanguentado correu o mundo. E eu lembro que quando eu vi nos telejornais, eu disse assim: eu não quero nem ver essas coisas. Eu estou numa fase de reduzir algumas informações, eu não quero nem ver isso. Aí 15 dias depois, ou 3 semanas, acho que 3 semanas depois, estava na Veja, como matéria ali da introdução da revista. Então isso é memória reencarnatória e é uma memória de profunda pacificação. É claro que assim, nesse caso de Malala e desse menino, assim, são espíritos, né, raros ali, com essa grande memória. Nós outros estamos assim, mais ou menos, na dimensão dessa imagem aí, da última ceia com Jesus. Nós estamos em torno de Jesus e tendo muito próximo e procurando entender a sua mensagem e introjetá-la, porque o momento agora me parece ser esse, é introjetar a mensagem de Jesus para poder vivê-la, porque compreender, a gente vem compreendendo ao longo desses 2 minutos. Então era isso, amigos, nesse desdobramento da palestra de ontem, dos Construtores da Paz. Eu prometi que deixaria um tempinho para perguntas e respostas, nós temos uns 20 minutos.
E ao final eu tenho 2 videozinhos de divulgação para a gente passar. Então vamos para as perguntas.